Boa noite. Vamos então iniciar mais uma reunião nossa do estudo do Evangelho de Mateus, do livro de Mateus, à luz da doutrina espírita, um estudo que a gente realiza toda semana há vários anos, né, há 10 anos, mais de 10 anos, e que a gente tem o cuidado de registrar em vídeo, em áudio, para compartilhar com os companheiros de outras cidades, de outras localidades, né? Um estudo que é feito sem pressa, de forma pormenorizada, sequenciada e sistematizada. Atualmente nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E numa passagem que ela tem tudo para ser muito tensa, sabe? Depende um pouco de como a gente conduz ela, né? Eu tenho procurado conduzir de uma forma delicada, de uma forma mais tranquila, às vezes não é possível, né? Porque tem hora que Jesus é bem explícito. Então, quando Jesus é uma coisa interessante, né? A gente vai convivendo com Jesus através do texto, né? Já são 10 anos, estamos no capítulo 15. Então, este personagem, né? Nós não estamos falando do mestre em si, mas este personagem do livro, a gente fica meio íntimo dele, né? A gente começa a conhecê-lo, como se fosse uma pessoa de casa mesmo. E aí o que a gente já observa é que quando Jesus ele vela, né, coloca um véu em cima de um determinado ensinamento, quando ele coloca esse ensinamento numa embalagem, num embrulho, para que seja degustado mais tarde, né, para que seja decifrado mais tarde, o ensinamento ele vem aos poucos, sem grande impacto. Agora, tem hora que Jesus é muito objetivo, muito direto, muito explícito, né? E aí é porque a ideia, a noção que ele quer transmitir era para chegar de forma direta, explícita naquele tempo, naquele momento histórico, e chegar de forma direta, explícita em nosso coração atualmente, né? Essa é uma passagem assim, não tem muito o que ser decifrado, não tem muito o que ser descortinado ou desvelado, né? Ou revelado. Aqui é mais ser comentado, né? Amplificado, porque Jesus está sendo muito direto, muito explícito nessa passagem. É um diálogo dele com um grupo de fariseus e de escribas, de intelectuais, aristocratas, né? Do clero de Jerusalém, da academia de Jerusalém, né? E que estão ali censurando os discípulos justamente pela espontaneidade, a naturalidade com que esses discípulos vivem a própria vida, né? Sem dever nada a ninguém, sem criticar ninguém. É uma vida muito simples, muito natural, muito espontânea. E essa naturalidade, essa espontaneidade incomoda, constrange, causa mal-estar a quem tem uma vida mais convencional, mais artificial, né? Mais conservadora, né? Nos princípios da tradição, no caso do povo de Israel, que é o caso desses escribas. Então, a melhor defesa é o ataque, né? Tem esse jargão do futebol, né? Com medo de ver o seu mundo arruinado, o seu estilo de vida arruinado, o seu modo de vida arruinado, esses fariseus partem para o ataque. Eles são hostis com os discípulos de Jesus. E aí Jesus aproveita a ocasião para apresentar para eles, que também são amados, como qualquer outro coração, sob a tutela de Jesus, uma noção de vida superior. Alguma coisa que está acima daquilo que eles conheciam, aquilo que eles estavam apegados, né? Então, Jesus começa uma parte do diálogo com eles. Hoje eu não vou me delongar, não vou retornar lá no primeiro versículo, vou pegar só a última reunião nossa, né? Jesus começa a questioná-los, fala, poxa, eu tô achando que a relação de vocês com Deus é uma relação artificial também, como é a relação de vocês com as pessoas.
Tô achando que vocês barganham com Deus, negociam com Deus, mercantilizam com Deus. Porque Jesus põe em pauta a oferenda, o holocausto, a obrigação religiosa que eles cumpriam no templo. E questiona: isso para vocês é o bastante? Vocês se sentem quites com Deus? Um dia com a relação com o Criador, só porque cumprem esses rituais e essas tradições litúrgicas do templo? É isso? Religiosidade para vocês é só isso? E aí, então a gente começou desde a semana passada uma discussão mais profunda sobre a noção de religiosidade, né? E nós vamos aprofundar mais ainda hoje. Porque na semana passada a gente já ponderou, poxa, é possível que eu também tenha essa relação superficial e artificial com Deus em ambiente espírita? E a gente viu que sim. É bem comum, inclusive, que assim seja. Porque a relação superficial, a artificial, né, digamos assim, pasteurizada com Deus, aquela que se limita à presença física, por exemplo, no templo, ao cumprimento de horários, né, e a doações de natureza material, essa relação ela não dói, ela não pesa, ela não é um jugo, né? Ela não é um fardo a ser carregado. Então é mais fácil viver religiosidade dessa maneira. Eu frequento, me faço presente nos horários das reuniões, procuro ser pontual, procuro não faltar e ajudo na manutenção das obras, financeiramente, com aquilo que me sobra muitas vezes, com aquilo que não vai me fazer falta, com aquilo que eu ia descartar, inclusive. É errado isso? Não. É errado ser frequente na reunião pública? De jeito nenhum, não estão falando isso. É errado ser pontual, ser frequente? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, muito bom. É errado ajudar nas obras materiais? Não, não é. Não é isso que o Cristo está pondo em pauta, em discussão, através desse versículo. É a exiguidade, ou seja, a estreiteza, a limitação. É quando você limita, restringe a sua vivência religiosa a isso. Religiosidade é muito mais que isso. Vai muito além disso. E ele dá prosseguimento a essa discussão quando chega nesse momento aqui, né, no versículo 6 do capítulo 15 de Mateus. E invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vou repetir. E invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Em função do convencionalismo e do conservadorismo, das tradições, né, vocês invalidaram a palavra de Deus. Então, vamos dar alguns exemplos do que seria conservadorismo ou tradicionalismo, né? E explicar isso melhor, porque tem gente que não entendeu muito bem, não. O inbox do YouTube, né, as mensagens vieram meio raivosas desde que a gente começou com o capítulo 15. Você está dizendo que é errado ser um conservador. Não. A coisa veio meio, sabe, apimentada, assim. Vamos entender. Vamos dar um exemplo. A família monogâmica tradicional. É uma tradição. A monogamia, o casal entre papai, mamãe, filhinho, uma estrutura. E heterossexual, heteroafetiva. Está dentro das nossas tradições,
de moral, né? O problema é quando você encontra com uma família que foge desse padrão, uma família que tem uma outra natureza, uma outra estrutura, por exemplo, homoafetiva, ou seja, não é uma família convencional, não é uma família tradicional, conforme os costumes a serem conservados, segundo a perspectiva de alguns. Não é. O problema é quando você pega esse padrão e, em função desse padrão, da conservação desse padrão, dessa tradição, você humilha, desdenha, segrega, aponta o dedo, magoa, fere. É disso que Jesus está falando. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo, ó, por causa da sua tradição, você invalidou a palavra. E nós já vamos ver daqui a pouco o que é essa palavra, que é o que nós vamos fazer hoje de fato. Por enquanto, estou só numa introdução. Né? Então, você tem lá vários outros padrões. A gente citou na sexualidade, né? Então, vamos pegar outros padrões religiosos, né? O Brasil é um país predominantemente católico, cristão, então segue aqueles padrões específicos de cristianismo, né, como religiosidade, a ser conservada. Não tem problema nenhum você ser de uma religião conservadora, de uma religião tradicional, não tem problema nenhum. O problema é quando, em defesa disso, ou porque julga que esse padrão está ameaçado, você magoa, fere, segrega, humilha quem pertence a uma religiosidade ou segue uma religiosidade não convencional, não tradicional. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando de uma espiritualidade, de uma noção de vida que está acima dessas tradições, que está acima disso tudo, porque no fundo, e no final das contas, nem casais não vão existir mais. Na terra do porvir, na terra vindoura, não existe casal, gente. Sabe por quê? Porque a gente é casado com a humanidade. Ah, Luiz, você está dizendo que o amor é livre? Mas todo amor é livre, o amor é livre. Aí, pronto. Aí eu acabei de falar isso, né? Lá no minuto tal você disse defender o amor livre. Aí pronto, aí estou perdido. Né? Todo amor é livre. Quem quer a alma gêmea de Jesus? A gente é tão preso a isso, né? É, sabe, até a nossa monogamia, ela é alguma coisa condicionada em um momento. No futuro não vai ter casalzinho, não, gente. Você vai de alma gêmea, sabe? Públio e Lívia, não vai ter isso mais, não. Esse negócio de falar, a alma gêmea da Lívia é o Públio Lentulus, isso é uma coisa de espírita, atrasado, sabe? Que acha que a Lívia de hoje é a Lívia lá do há 2000 anos, e não é. A alma gêmea da Lívia é a humanidade. Ela não ama o Emmanuel mais do que ama o resto da humanidade, não. Isso é uma estreiteza de visão, uma exiguidade de visão. Então, é tudo muito relativo. Por que eu vou julgar que a minha forma de me relacionar com um par numa estrutura familiar é melhor que a outra, se existem formas mais sofisticadas do que aquela que eu julgo a certa? Isso é muito relativo. Defender tradição, defender a conservação de princípios e valores é algo muito relativo. Muito relativo. E nós estamos aqui analisando fariseus e escribas. Gente que errou muito, que pecou muito, que feriu muito, que humilhou muito, magoou muito. Porque não queriam que as coisas mudassem, que as coisas fossem diferentes.
Não queriam que as coisas fugissem daquela tradição. Isso é problemático. A gente tem tanto medo que a coisa descambe para um lado X que não consegue enxergar as outras possibilidades todas. Eu tenho tanto medo que a sociedade brasileira vive, sei lá, um império ditatorial e sanguinolento que eu não vejo outras possibilidades de vida em sociedade. Então, nós não estamos falando de política nesse caso, nós estamos falando justamente de religiosidade. Nós não estamos falando de agora, de mundo de provas e expiações, nem de regeneração, nós estamos lá na frente. O que nós estamos falando aqui é coisa para muito daqui da frente. Não é para o ano que vem. Não é para daqui 10 anos. É coisa muito na frente. Por isso que parece estranho, por isso que o pessoal assusta, fica... Dou um conselho, assiste mais de uma vez, se der, sabe? Para ver se entende o que nós estamos dizendo. Luiz, eu ainda não entendi. Então, escreveu um negócio? O que é a palavra que Jesus está dizendo que os fariseus estão invalidando? No caso, é um trato, ou um pacto, ou um contrato. O invalidar aqui, o termo, refere-se a anular um contrato, rasgar um contrato. O pessoal aí do direito sabe, entende o que eu estou falando. Se você infringiu uma das regras do contrato, você invalidou ele. Entendeu? Existia um contrato, um pacto entre Deus e a humanidade. E nesse contrato, a humanidade foi representada por um personagem bíblico. Que aqui eu vou dizer personagem bíblico para não entrar no mérito da questão de se ele existiu historicamente ou não. Não é a questão aqui. Não vamos colocar isso em pauta. Nós estamos trabalhando com simbologia. Quem é esse personagem? Abraão. Então, Abraão representa a figura humana que assumiu um compromisso com Deus. Jesus, nesse versículo de hoje, está se referindo a este compromisso, a esse contrato que os fariseus e escribas e os tradicionalistas e conservadores de todas as épocas muitas vezes invalidam em nome da sua tradição. Olha lá, em Gênesis, no capítulo 15, versículo 5, nós temos ali uma situação em que Deus está dialogando com Abraão. E aí, num dado momento, Deus faz a chamada promessa. Ele faz a promessa para Abraão. Ele diz assim: faz-lhe sair para fora e disse, né? Fez-lhe sair para fora e disse. Agora, o que Deus disse? Olha para o céu e conta as estrelas. Se as puderes contar, diz-lhe, assim será a tua semente. Ele tira Abraão da tenda, deserto à noite, faz ele olhar para o céu do deserto. Assim, tá vendo? Todas essas estrelas? Assim será a sua semente. Assim será a sua posteridade. Assim serão os seus herdeiros. A referência não é só a número. É a número. Isso é um dado importante que nós vamos usar hoje. Mas também a natureza. Porque Deus pede para ele olhar para o céu e vê-las. E o exemplo é as estrelas. Não é o grão, podia ser o grão de areia. Estava num deserto. Podiam ser as árvores que estavam ao redor, talvez, eram oásis. Não podia? Podiam ser as ovelhas e cabras, o rebanho de Abraão. Olha para o seu rebanho, Abraão. Por que as estrelas? Só porque elas são muitas?
Quando você olha para o céu e vê uma estrela, o que mais chama a atenção nela? Brilho, né? Luz própria. Ela cintila. Então Deus está afirmando para Abraão: você vai inaugurar na terra um processo de expansão e qualificação da espiritualidade humana, da relação do homem com a própria realidade espiritual. Expansão por quê? Quiçá, um dia adiante, muitos seguirão esta noção de espiritualidade profunda ou espiritualidade superior que você vai apresentar para a Terra. Muitos. Uma quantidade enorme, tantas quanto são as estrelas do céu. E por quê? O que vai especificar ou caracterizar esse seu seguidor ou esse seu descendente, ou essa posteridade, ou esse seu herdeiro, é o brilho próprio. É a capacidade de brilhar, de emitir luz. Entenderam, gente? Quando alguém se nega a brilhar, esse alguém está negando a espiritualidade superior, a espiritualidade profunda que herdou de Abraão, que remete a Abraão, que vem vindo desde Abraão. Este alguém, ele fez o que com esse contrato? Com esse acordo entre Abraão e Deus? Ele invalidou o contrato. Rompeu o contrato. Invalidou a palavra. Entenderam? Assim será a sua semente, Abraão. Assim será a sua posteridade. Numerosa e iluminada. Jesus se volta para aqueles fariseus e fala assim: olha, por causa de uma tradição, de uma regra social, de uma norma social que vocês nem sabem se vai continuar existindo daqui 20, 30 anos, vocês estão humilhando esses moços, esses rapazes simples. Vocês estão invalidando a espiritualidade dos seus ancestrais. Vocês estão invalidando o acordo que Abraão fez com Deus. Não para a humanidade, mas para vocês mesmos. Vocês estão saindo fora do acordo. Estão abrindo mão do contrato. Vocês entenderam? Uma questão meio jurídica mesmo. Eu tô fora. Rasgo o contrato. Eu tô fora. Não vou mais participar dessa herança. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no livro Obras Póstumas, que é um livro que a gente explora pouco, mas é um livro riquíssimo pela capacidade de concisão dele. E como hoje eu queria trabalhar com concisão, eu procurei no Obras Póstumas um trechinho que conseguisse condensar alguma coisa que demonstrasse que o espírita, leitor da obra de Allan Kardec, estudioso da psicografia de Chico Xavier, no século XX, século XXI, ele é igualmente uma dessas estrelinhas que herdaram a espiritualidade profunda de Abraão. Então, lá na primeira parte, no capítulo 1, intitulado Profissão de Fé Espírita Raciocinada. O que é profissão de fé? É quando eu estou afirmando, quando eu estou defendendo, sustentando princípios que me especificam como espírita.
E aí o primeiro que eu selecionei foi do item 17, e Kardec diz assim: o objetivo final de todos os espíritos consiste em alcançar a perfeição de que é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição está no gozo da suprema felicidade que lhe é consequente, e a que chegam mais ou menos rapidamente, conforme o uso que fazem do livre-arbítrio. Primeiro princípio que eu vou destacar aqui é esse. Esse é um princípio abraâmico. Esse é um princípio que começa em Abraão, chega em Moisés, passa por Jesus, vem desaguar em Allan Kardec. É um princípio de espiritualidade profunda. Que uso eu tenho feito do meu livre-arbítrio? É uma questão, um questionamento, uma pergunta de espiritualidade profunda. Quem se faz essa pergunta pode dizer: estou vivenciando uma forma de espiritualidade que remete a Abraão. O tempo inteiro na carreira de Abraão, quem tiver curiosidade de ler o livro de Gênesis, vai perceber que ele faz escolhas. Algumas vezes escolhas erradas, outras vezes escolhas certas. Faz escolhas. Que uso eu tenho feito da liberdade que Deus me deu? O uso que eu tenho feito tem me aproximado dele ou me mantido distante dele? Que é a questão da perfeição, dessa perfeição relativa. A gente nunca vai alcançar Deus, mas pode estar mais perto ou mais longe. Entendeu? O segundo item que eu destaquei em Obras Póstumas, item 20. A vida espiritual é a vida normal do espírito. É eterna. A vida corporal é transitória e passageira. Não é mais do que um instante na eternidade. Viver conforme esta regra. A vida material, a vida física é transitória, ela passa. A maioria dos religiosos, dos frequentadores de templos e religiões, muitos deles conservadores e tradicionalistas, não vivem segundo essa realidade. Porque se vivessem conforme essa realidade, de que a vida material é transitória e a vida eterna é a do espírito, eles dariam bem menos importância para essas coisas que normalmente se hipervaloriza. Não é? Começa a viver assim para você. Muita coisa vai perder o sentido. Muita coisa que você fazia cavalo de batalha, né? Tava achando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Você para, você larga a mão. Aquilo fica desimportante, fica menor para você. A gente tem que viver como se fosse morrer daqui uma hora. Estou usando a palavra morte porque o corpo morre. O espírito não, mas o corpo morre. E a gente vive como se não. Acho que eu já comentei isso aqui, uma familiar nossa, amiga da minha avó, aliás. Uma vez comentou com a minha mãe, falou: olha, eu posso brigar com meu esposo, mas antes da gente deitar, eu corro, dou um beijinho nele e faço as pazes. Porque eu não sei se no dia seguinte eu vou cutucar ele não vai acordar. No fim das contas, ninguém sai vivo daqui. Quando você reencarna e vem um esquecimento do passado, e você não sabe qual que é o planejamento para sua reencarnação, a única coisa que você tem certeza, vai ter um fim. Essa encarnação vai ter um fim.
Vai ter algum momento que ela vai ser interrompida. Eu não sei quando. Como eu não sei quando, eu tenho que viver como se fosse agora mesmo. Quando você começa a colocar essa finitude para sua vida física, a vida física se pequena, mas a vida espiritual se agiganta. Então só tem valor mesmo, só merece mesmo a minha atenção o que prossegue depois do fim. O que prossegue depois da finitude do corpo. Está lá em Obras Póstumas, gente. Isso é literatura espírita. A gente pode levar o livro espírita a sério ou não. Se você for levar a sério mesmo, isso mexe totalmente com a sua existência, com a sua forma de existir. Quem leva uma frase dessa a sério não briga por causa de herança. Quem leva uma frase dessa a sério não caça encrenca com um garçom por causa do troco. Tudo fica desimportante. Não se magoa com a demissão, não sofre com a falência. Porque tudo fica assim, ó. Formiguinha. E aí vem o item 21 do Obras Póstumas. Pelo trabalho que a existência corpórea lhes impõe, eles aperfeiçoam a inteligência, os espíritos, né? E adquirem, cumprindo a lei de Deus, os méritos que o conduzirão à felicidade eterna. Daí resulta que, concorrendo para a obra geral da criação, os espíritos trabalham pelo seu próprio progresso. Ah! Aí vem o altruísmo, o danado do altruísmo, que é um outro traço característico dessa espiritualidade do Abraão. Tudo que diz respeito à sua existência fica pequeno. Mas aí, como o ego encolhe, a vida do outro cresce para você. Entendeu? Então a injustiça que eu sofro deixa de doer. Mas a injustiça que o outro sofre, eu sofro com ela como se minha fosse. É isso que Kardec está chamando de os espíritos passam a concorrer para a obra geral. Não trabalhar mais em causa própria. Não gasto mais energia com nada que diga respeito ao meu conforto e à minha prosperidade. Toda a minha energia, minha atenção, meu tempo, minha saúde, meu sistema nervoso vai ser canalizado para a felicidade do outro. Entenderam? Isso tudo é espiritualidade superior. Está no Obras Póstumas. Quer dizer que aquilo que principia com Abraão, tudo isso que eu descrevi aqui agora, nesse momento, que está em Obras Póstumas, se eu pegar a Gênesis, eu encontro tudo isso na vida de Abraão. Se eu pegar o Novo Testamento, eu vou encontrar tudo isso presente ali na vida dos discípulos com Jesus. E aí eu visito a obra kardeciana, tá lá. E se eu avançar para a obra de Chico Xavier, vai estar lá também. Então, uma tradição. Essa tradição eu tenho que seguir. Porque é uma tradição espiritual. Não é uma tradição social, cultural e, portanto, convencional. Não é.
Aí, como o nosso propósito aqui é demonstrar a linha de continuidade dessa espiritualidade profunda, que os fariseus estavam invalidando, né? Nós vamos lá no livro Emmanuel, primeiro livro, da autoria do Emmanuel, com a psicografia do Chico, lá no capítulo 25, intitulado Os Poderes do Espírito. Os Poderes do Espírito. O Emmanuel começa dizendo assim: grande será o dia em que todos os homens reconhecerem sobre a matéria a soberana influência do Espírito. Grande será o dia em que todos os homens reconhecerem que o Espírito tem uma influência soberana sobre a matéria. Que o Espírito tem ascendência sobre a matéria. Por isso que o pessoal comentou, né? Tem gente que ficou muito bravo, porque eu citei um filósofo ou outro, um sociólogo ou outro, né? Um pedagogo ou outro nas reuniões passadas. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu encontro alguma coisa no Jean Piaget, alguma coisa no Freud, alguma coisa no Kant, no Marx, no Adam Smith, que casa, que harmoniza com o evangelho, bom para eles. É lucro deles. Que bom para eles. Porque para o evangelho não faz diferença nenhuma. Entendeu? Pro evangelho não altera em nada. Mas pro Kant, pro Marx, pro Hegel, pro Sócrates, isso faz a diferença nada. E aí, eu vou lembrar só uma coisa. Eu não sou a primeira pessoa dentro do movimento espírita a fazer isso. Se você pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, na introdução tem uma sequência de textos de Kardec que é intitulada assim, A Doutrina de Sócrates e Platão. Quem se lembra disso? O que Kardec está querendo dizer ali? Olha, os pensadores da antiguidade, em alguns pontos, em alguns momentos da sua obra, eles já antecipavam noções superiores de espiritualidade. Mas em toda a obra de Platão, em toda a obra de Sócrates, e aí eu estou ignorando aqui que a obra de Platão e de Sócrates é uma coisa só, né? Não, em toda ela não. A obra desses pensadores da antiguidade é incompleta. Isso Kardec deixa claro ali. O que falta para elas? Aí vem o resto do livro. Aí o Evangelho de Jesus, que é completo. Então, quando eu cito um sociólogo, né, teve alguém que ficou bravo assim, você está colocando Karl Marx na garupa de Allan Kardec. Aí, na garupa tá tudo bem, ele só não pode assumir o volante. Se tá na garupa, no porta-mala, tá certo. É lá que ele tem que ficar mesmo. Eu só não vou deixar o Karl Marx assumir o guidão. Se eu encontrei alguma coisa, uma frasezinha que seja, do Karl Marx, que coincide com o Evangelho, que bom pro Karl Marx. Ó, ajudei lá no plano espiritual, se ele tá encarnado em algum lugar, não sei. Ajudei ele lá. Ó, gente, dá uma colher de chá pro Karl Marx aí, ó. Ele escreveu isso aqui é legal, ó. Mesma coisa, sei lá, se eu posso encontrar isso na revista Caras. Um textozinho bonito lá, ó. Achei aqui, ó. Eu vou ficar muito feliz se no futuro alguém pegar o Morro Alto ou um miudinho desses e achar nem que seja uma frasezinha, falar, olha, isso aqui foi legal. A Luiz Elias falou um negócio bacana. Eu vou ficar muito feliz. Só que não passa disso, viu, gente? Não vai além disso. Por quê? Porque qualquer filosofia, qualquer autoria intelectual do mundo não alcança o nível de espiritualidade profunda que descende de Abraão.
Nenhum. Porque os pensadores do mundo, os intelectuais do mundo, não reconhecem a ascendência, a soberania do espírito sobre a matéria. Se eu encontrar um texto Karl Marx que ele está dizendo que o patrão explora o empregado, que novidade que ele está dizendo? Patrão não explora empregado? Ah, eu não. Não estou falando de você. Estou falando a maioria. Explora, sim. Explora. Agora, a discussão com Karl Marx para aí. Ela se torna mais rica, mais complexa, mais sofisticada quando a doutrina espírita entra. E aí eu reconheço que talvez aquele empregado que é explorado por aquele patrão tenha sido patrão desse mesmo patrão em outra encarnação, quando eles invertiam a mesma posição. Aí se torna complexo. O espiritismo traz essa complexidade para a realidade social, que os autores do mundo não consideram. Mas eu considero, eu, Aloysio Elias, aqui no Miudinho, considero. É por isso que o que guia a minha interpretação bíblica é a literatura de Allan Kardec, de Chico Xavier, só. Eu chego a ser radical, não uso nem outros autores. Nem outros autores. E o meu preferido é Emmanuel. E o Emmanuel, no mesmo texto, ele pega e diz assim: toda a imensa bagagem de progresso das civilizações não se fez sem o princípio espiritual. As menores coisas dependeram, como ainda dependem dele, do seu reconhecimento por parte de quantos habitam o orbe. Advirão os resplendores da época de luz e de esclarecimento. O Emmanuel está dizendo assim: em nenhuma época da humanidade faltou espírito. O Cristo sempre deu um jeito de, sabe, inserir, implantar alguma fagulha, alguma faísca de luz espiritual na poesia, na filosofia, nas religiões. Nunca faltou espiritualidade. E isso para que no futuro, no porvir, tudo seja espírito. O espírito prevaleça. Agora, o espírito nunca esteve ausente. Nunca. O Emmanuel está afirmando isso. O que acontecia é que nossas atitudes convencionais, conservadoras, tradicionalistas, não sabiam estender as mãos para quem errava, ou não sabia estender as mãos para quem era simplesmente tão somente diferente. E nesse processo, as fagulhas, as chamas de espiritualidade que eram acesas, eram também apagadas. Invalidadas, para usar o termo do versículo de hoje. Vamos dar um exemplo? Para ficar mais fácil? O franciscanismo, né? Vou chamar assim. Francisco de Assis representou um sopro de espiritualidade no final da Idade Média. Ele acendeu uma chama de espiritualidade no seio do catolicismo. Mas aí, os discípulos franciscanos criaram uma regra para transformar a ordem franciscana numa ordem convencional como todas as outras. Toda ordem religiosa tem uma regra cheia de artificialismos, de convencionalismos, de conservadorismos. Chegaram para o Francisco. Podemos criar? Ele falou assim, poder pode. Só que eu vou ser o primeiro a infringir a regra. E criaram. Surgiu assim a ordem franciscana. E quem foi o primeiro franciscano a desrespeitar a regra e sair da ordem? Francisco. Entenderam?
É disso que nós estamos falando. É disso que o Emmanuel está falando. E aí ele avança, antes da gente ir para a próxima parte, que acho que vai ser a mais rica aqui, que vai mais ajudar a entender esse versículo. Ele pega e diz assim, Emmanuel: esse tempo há de assinalar a época da crença pura e reconfortadora das almas, como manancial de esperanças. Só esse surto de espiritualidade pode vivificar as construções religiosas. Olha que coisa linda, um surto de espiritualidade. O Emmanuel está dizendo que o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, o socialismo, o liberalismo, o capitalismo, o comunismo, esses ismos todos, para serem melhores do que são, precisam de um surto de espiritualidade. Todos. Um pouquinho da verdade está em todos. Uma base de verdade está em todos. Mas para que sejam mais que isso, precisam de um surto de espiritualidade. O problema é que quando esse surto de espiritualidade vem, tudo se iguala, né? Porque tudo fica espiritual. E aí todas as facções, os partidos, os grupos, os times, se fundem. Viram uma coisa só. Porque as diferenças se anulam. E o Emmanuel continua. Combalidas as religiosas, né, as construções religiosas, combalidas atualmente pelos abusos da grande maioria de seus expositores, os quais, traindo os seus compromissos, desviaram-se do píncaro luminoso do exemplo para o chavascal de mesquinhas materialidades. Mano, o problema da religiosidade nossa é que ela se tornou mesquinha. Mesquinha. Fica assim, sabe? Aquele ranço, quase de coisinha pequenininha. Precisa se agigantar. Como é que se agiganta? Quando sai da convenção, quando sai dos ritos e tradições e formalidades e penetra o dia a dia do crente, do religioso, no seu dia a dia. Pronto, cheguei onde eu queria chegar, vou até tomar um gole d'água, porque agora vai tomar. Agora eu fiz só o contorno, agora eu vou pintar. Eu vou pôr cor. Tá? Agora nós vamos entender o que é validar a palavra. Eu não vou falar o que é invalidar, não. Vou falar o que é validar a palavra. O que é brilhar com uma estrela descendente de Abraão. Então, vamos lá. Eu vou ficar dando exemplo do Chico, não, viu, gente? Então, uns amigos lá do Leon Denis, lá do Rio de Janeiro, me chamaram para fazer uma palestra, vai ser agora dia 17. Vou falar do Chico. Mas eu já não vou falar do Chico, não. Eu vou evitar falar do Chico. Vou falar nessa palestra, mas não vou falar aqui, não. Primeiro porque muita gente já conta a história do Chico. Segundo porque agora tem essa coisa do fake news com o Chico Xavier, né? Que o negócio já existia. Tipo, o Chico falou, sempre que alguém quer ter argumento de autoridade, porque o Chico falou, não tem quem prova, então fica como o Chico falou mesmo, né? Eu vou fazer diferente. Eu vou trazer gente comum que a maioria das pessoas não conhecem, mas que validam a palavra.
Uma dessas pessoas é meu amigo Walter Paiva. O Walter Paiva, ele é da nossa casa espírita aqui. Aliás, os exemplos que eu vou dar aqui são todos da nossa casa espírita. O Walter, eu não sei explicar assim a espontaneidade, a simplicidade, a naturalidade com que ele vive o evangelho em família, com os amigos e com os companheiros dele. Walter Paiva Tomás. E o Walter, ele conta umas histórias engraçadíssimas, assim, coisas que ele vivenciou. Esses tempos o Walter estava com cólica de rins. Quem já teve cólica de rins aqui? É um negócio para testar qualquer cristão, não é? Acho que Deus, quando quer testar o evangelho em alguém, cólica de rins. E o Walter teve cólica de rins, mas aquela cólica de rins de dar enjoo, da náusea. Não é assim, não, Tatiana? Aí ele falou, tem que ir pro hospital, né? Falou com a esposa dele, vou chamar um Uber. O Walter não tem carro. Vou chamar um Uber, não vou incomodar minhas filhas, não. Eu vou sozinho de Uber lá, pronto-socorro, e espero ser atendido. E o máximo da paciência, cólica de rins sendo atendido pelo SUS, no hospital grande. Ele ia ter que esperar um pouquinho, né? Ele entrou no Uber. Só que a cólica estava tão grande que dava muita náusea nele. Aqui eu começo a falar de espiritualidade profunda de Abraão. E o Walter pensava, meu Deus, esse moço já está no final do expediente, com esse carro dele limpinho. Era de noite. Se eu vomitar no carro dele, ele vai ter que limpar o carro agora à noite. Ele está cansado, trabalhou o dia inteiro. Então ele pensou, eu vou de olho. Quando tiver na hora, assim, vontade de vomitar, eu vejo algum lugar, assim, na rua, um latão de lixo, alguma coisa assim. Peço para ele parar e eu vomito. E assim ele fez, né? Carro parou umas 3 vezes, ele descia lá, tinha vômito, aquela dor de cólica de rins, vomitava, passava mal, suava frio, voltava pro carro, pedia desculpa pro senhor e continuava a jornada pro hospital que nunca chegava, né? Quando chegou a uma certa altura lá no local, já estava demais, ele tinha segurado o máximo, assim, a náusea. Aí ele viu um gramadão, né? Ele falou assim, nossa senhora, vai ser ali mesmo. E falou, moço, para de novo, o senhor me desculpa, mas é para não sujar o seu carro. O moço parou, não, tudo bem, amigo, sem problema. Parou o carro e ele foi. Só que dessa vez a cólica veio tão forte que ele caiu no gramado e começou a rolar no gramado. E vomitando e rolando no gramado e gritando. E vomitando e rolando no gramado e gritando. E esse gramadão ficava do lado de um prédio, assim, um prédio granfino, sabe? Aí, na hora que ele estava quase se recuperando da crise, um senhor na janela que tinha assistido toda a cena comentou em voz alta para ele ouvir. Nego enche a cara, depois vem vomitar no gramado da gente. Né? O Walter que passou por o bebum que tava ali, né? Falei, Walter, você ficou chateado com o cara, né? Ele tava com cólica de riso, o sujeito tava falando que ele tava de ressaca, você ficou chateado. Não, quem não? Pelo contrário, achei graça, isso me ajudou a passar pela cólica sem perder o humor. Quando ele me contou essa história, eu falei, gente, eu teria xingado o cara de tudo, eu teria ido lá desacatado o sujeito. Bêbado é sua avó! Mas o Walter Paiva pegou aquilo que poderia ser grande e transformou numa coisa pequena. E não sabia se ele ia desencarnar daí a pouco. Ele conseguiu apequenar uma cólica de rins associada a uma humilhação pública. Tornou pequeno. E ele conta isso e ri, e acha graça. E ele não bebe uma gota de álcool. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar. Segundo exemplo. Tem um sujeito, vocês conhecem bem, se chama Antônio Nogueira. O Tonzinho.
O Tonzinho, antes dele casar com a Maria, né? O Tonzinho veio lá do norte de Minas, lá de Januária. E antes ele casar com a Maria das Graças, aqui em Uberaba, o Tonzinho ele trabalhava em trecho de obra. Viajava, né? Junto com a companhia. Um carpinteiro excelente, né? Trabalhando em obras. E sempre muito calmo, muito sereno. Tão calmo e tão sereno que um dia tinha um sujeito valentão, forte, ele era enorme. E o Tonzinho, para quem conhece, sabe que ele é miudinho, magrinho, né? E aí, sujeito valentão, forte, sereno, estava lá numa mesa de carta e falou assim, porque eu consigo tirar qualquer um do sério. Aí os colegas da mesa de carta falaram assim, tem um cara aqui, ó, na obra, você não tira ele do sério, não. Tiro, porque eu sou valente, eu sou bravo, e quando eu quero, eu tiro alguém do sério, eu tiro mesmo. Não, esse aí você não tira do sério, não. E eles fizeram uma aposta. Uns apostaram no cara, outros não, né? O sujeito afirmando que ia conseguir tirar o Tonzinho do sério. Fazer ele perder a calma, a serenidade. O sujeito esperou alta noite, tinha um alojamento, umas cabinhas uma do lado da outra no alojamento, aquele tanto de homem, trabalhador, né? De obra. E o Tonzinho lá na caminha dele, esse sujeito forte, por lá no silêncio da noite, pegou o pé da cama do Tonzinho e levantou até o alto com o Tonzinho deitado na cama e soltou a cama. E a cama despencou com o Tonzinho deitado nela. Aí quando o Tonzinho contou essa história pra gente, né? E você fez o quê, Tonzinho? Ah, eu arrumei meu colchãozinho e voltei a dormir. E o rapaz? Não, no outro dia ele veio me pedir desculpa, a gente ficou amigo, até hoje a gente se fala. Isso é espiritualidade profunda. Tá entendendo? Terceiro caso. Vocês conhecem uma tal de Adriana de Macedo? Tia Adriana, que está aqui, nos ouve, participa do estudo com a gente. A tia Adriana, ela tem uma alma muito amada dela, né? Um coração amado dela, que enquanto teve encarnado, foi o irmão caçula dela, Diego. E a tia Adriana amava esse Diego quando encarnado, continua amando, né? E era o irmão grudinho dele. Então não tem um irmão que é o grudinho, né? O irmão carrapicho. E onde estava a tia Adriana, estava o Diego junto com ela, até que veio o diagnóstico de uma leucemia aos 15 anos de idade. E foi uma leucemia assim, fulminante, em poucos dias, né? Ela levou o Diego a óbito, né? E ele desencarnou com 15 anos de idade. E aí nós fomos no velório do Diego, eu abracei a tia Adriana, ele foi sepultado no início da tarde, se não me falha a memória, né, o corpinho dele. Quando foi à noite, tinha trabalho de desobsessão na casa de Eurípides. Eu participava do trabalho, da reunião mediúnica, né? E a tia Adriana normalmente abria e fechava o salão, e eu pensei, eu vou mais cedo, porque a tia Adriana hoje vai estar, né, com a família. Quando eu fui chegando no centro, quem estava lá abrindo o centro? A tia Adriana. E me recebeu com baita de um sorriso. E eu falei, Adriana, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu vim trabalhar. E aí, passou essa ocasião, num sábado, a tia Adriana, ela começou, todo sábado, antes da nossa mocidade, nessa época ela ia na mocidade com a gente, né? A tia Adriana começou a fazer um trabalho de visitar hospitais vestida de palhaço, né? Ela vestia de palhaço para visitar crianças no leito do hospital. E um dia ela chegou para a nossa reunião de mocidade com a maquiagem de palhaço borrada. Mas um sorrisão desse tamanho, assim.
E ela conseguiu uma coisa assim extraordinária. Ela era um Pierrot vivo, porque ao mesmo tempo que ela chorava, ela sorria. Eu perguntei: "Que foi, Adriana?" Ela falou: "Não, é porque eu acabei de fazer sorrir uma criança que estava deitada na cama onde meu irmão desencarnou." E ela contava isso sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Isso é espiritualidade profunda. Pessoas que decidiram viver o evangelho de forma anônima. Esses 3 casos que eu contei para vocês são pessoas comuns da nossa casa espírita, gente com quem a gente convive debaixo do nosso nariz. Não são celebridades, não são pessoas famosas, nem no meio espírita, que não fizeram essas coisas para receber aplauso, pelo contrário, fizeram isso no anonimato perante o desencarne de um irmão querido, durante uma cólica de rins, ou no ambiente profissional. Mas abraçaram a vida em espírito, o viver em espírito, como diretriz, como roteiro. Então a gente encerra com Emmanuel no livro Nosso Lar, em prefácio do Nosso Lar. Inclusive o Éder outro dia me perguntou sobre esse trecho. Acho que ele até sabe de que trecho que eu vou estar falando. O Emmanuel no livro Nosso Lar, no prefácio, Novo Amigo, ele começa dizendo assim: André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Quando você começa a viver segundo esse princípio, eu vou desencarnar, pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 30 minutos, e na hora que isso acontecer, eu vou estar face a face com a minha consciência. E eu não quero enxergar na minha consciência uma reação minha com o cara que me chamou de bêbado, uma reação minha com o sujeito que me derrubou da cama, uma reação minha no dia em que eu despedi do meu irmão. Eu quero que aquilo que eu enxergue me traga contentamento. E aí o Emmanuel completa dizendo: guarde a experiência dele no livro d'Alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem distinguir-se verdadeiramente ao Cristo, dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, de espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Espiritismo a gente sabe o que é. É a crença na imortalidade da alma, o retorno da alma ao corpo, da comunicabilidade da alma encarnada com a alma desencarnada, com o espírito desencarnado. E a evolução progressiva desse espírito. Isso é espiritismo. Espiritualismo, Kardec mesmo explica isso na introdução no Livro dos Espíritos. Todas as religiões são espiritualistas. Elas acreditam na emancipação do espírito em relação ao corpo. O corpo morre, o espírito não. A espiritualidade vai além disso. Espiritualidade não é nem espiritismo só e nem espiritualismo só. Espiritualidade é o viver em espírito. Quando você diz assim, o meu espírito, está errado. Eu sou o espírito. Estou provisoriamente em um corpo, assumindo provisoriamente um RG, uma digital, um rosto, um nome,
provisoriamente tenho uma conta bancária X e moro numa casa Y, provisoriamente. Mas isso não é o que eu sou. Eu sou espírito, então eu vou viver em espírito. De maneira que, na hora que todas essas coisas transitórias forem levadas pelo vento do tempo, o que vai restar é alguma coisa digna de ser apresentada a Deus. Até a semana que vem, gente.